Muito bom dia, meus nobres irmãos, filhos queridos de Nossa Senhora. Eu agradeço ao coração querido de Nossa Mãe Santíssima pela oportunidade que mais uma vez ela nos concede de podermos nos aproveitar deste veículo a fim de que possamos transmitir aos nossos companheiros estes ensinamentos valiosíssimos desta doutrina querida dos Espíritos. Eu agradeço a todos os nossos irmãos que nos assistem e peço a todos, divulguem estes ensinamentos para que eles possam beneficiar aos seus amigos, pessoas conhecidas, familiares, porque é sempre bom, aquilo que é bom para nós, a gente oferecer, especialmente a quem precisa. Eu peço à Nossa Mãe Santíssima que abençoe o coração de cada um de vocês. Divulguem estes vídeos. O nosso título de hoje, do vídeo da nossa série, é o vídeo número 68, que tem como título Deus e Satanás. Publicado no Reformador da Federação Espírita Brasileira em abril de 1962, página 88 e 89, por Rodolfo Caligares, da editora do Rio de Janeiro, RJ. Ele inicia assim, abre aspas: o que se diz a respeito dos demônios e de seu chefe, Satanás, é que Deus não os havia criado perversos. Pelo contrário, eram anjos dotados de magníficos predicados, em tudo iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade. É o que se diz a respeito disso. Faltava-lhes apenas alcançar a confirmação de justos para serem admitidos ao gozo da bem-aventurança. Este último favor, que deverá ser o complemento de todos os outros, constituiria o prêmio de sua docilidade, a traduzir-se na aquiescência em adorarem o Filho de Deus, Jesus Cristo, durante sua imersão na carne para a sublimação do gênero humano e depois para todo sempre no céu. Eles não quiseram, porém, aceitar esse plano da divindade por orgulho e inveja. O orgulho os levou a julgar humilhante a aceitação de um mediador entre eles e Deus. A inveja, por não poderem suportar a visão da humanidade que lhes era tão inferior, deificada pela união com o Verbo, postada à mão direita de Deus. Sucumbiram a esses pensamentos mesquinhos, ousaram empreender um movimento de revolta, e daí o castigo a que foram condenados. Tal doutrina, ao contrário do que se afirma por aí, não é bíblica, pois não existe, nem no Velho, nem no Novo Testamento, nenhum registro claro desse episódio da cronologia celestial. Isso, entretanto, não teria importância, porquanto há muitas verdades que não constam na Bíblia e outras que até se contrapõem aos anais das Santas Escrituras.
A objeção que essa doutrina teológica suscita é que, se os demônios eram anjos, em tudo iguais aos espíritos sublimes de glória e felicidade, não poderiam de forma alguma ressentir-se das falhas apontadas, o orgulho e a inveja, que a própria igreja considera graves pecados. Além disso, se, como dizem, esse plano, a intervenção do Cristo, fora concebido desde toda a eternidade, Deus, que tudo sabe, não ignoraria que Satanás e seus anjos, recusando-o, iriam falir, arcando com a eterna condenação e arrastando a igual sorte a maior parte da humanidade. E se manteve o plano sem os cuidados de assegurar a sua aceitação pela forma que lhe parecesse mais acertada, condenava previamente boa parte de sua própria criação, o que importa negar um dos seus mais famosos atributos, a bondade. A mais, se Deus demonstra para com todas as suas obras, ainda mesmo as mais pequeninas, uma paternal solicitude, por que teria recusado a esses infelizes qualquer possibilidade de arrependimento e resgate, ainda que através de dolorosas expiações? Por que puni-los com o sofrimento eterno logo à primeira falta? Não é mandamento seu que devemos perdoar aos nossos desafetos não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, indefinidamente? Exigiria ele de nós outros uma virtude que não possuísse? Muitos outros pontos da doutrina demoníaca poderia ainda ser comentados, esmiuçados, para que mais evidente se tornasse sua discrepância com a Teodiceia. Julgamos, porém, ser bastante o que já foi dito. Finalizemos, pois, esta parte de nosso arrazoado. Não se podendo conceber Deus, senão como a perfeição absoluta, em boa lógica, qualquer doutrina que negue, informe ou restrinja sua sabedoria, santidade e majestade infinitas é necessariamente falsa e herética. A da rebelião dos anjos acha-se nesse caso. Eis que faz de Deus um ser falível, inepto e mau. Isto posto, que a cristandade repila de uma vez por todas essa teologia astuta, mesmo porque é mera fantasia, pura imaginação, sem qualquer laivo de autenticidade. Quem quer que admita a coexistência até a consumação dos séculos de dois poderes antagônicos, o bem e o mal, ou Deus e Satanás, é um negador da divindade, é um ateu, embora lhe custe aceitar essa verdade. Sim, porque se alguém, uma só criatura, fosse capaz de manter-se em eterno conflito com Deus, sem que ele soubesse ou pudesse fazê-la cumprir os seus desígnios, então Deus não seria onisciente ou onipotente, e sem esses atributos não fora Deus. O diabo,
do reformador Feb, julho de 1952, página 161, 162, um artigo de Hernani Cabral, publicado na Editora do Rio de Janeiro. Abre aspas. A crença de que o diabo é um ser incorrigível, desculpa, sempre dedicado ao mal, é pueril e absurda e contrária à misericórdia de Deus. O Pai Celestial, que é bom, absolutamente perfeito, não iria criar um ser eternamente fadado ao mal. Seria admitir que ele mesmo engendrasse um rival à sua obra para guerreá-la sempre. Mas, em verdade, se o diabo existe, não é com o sentido apavorante que lhe dão outras religiões, jungidas à interpretação literal dos textos bíblicos. Desculpem. Assim, pode-se chamar diabo ou demônio a um espírito mau, certo, embora de que ele se arrependerá algum dia, porque Deus não quer que alguém se perca, mas que todos se salvem e tenham vida eterna. Assim, todo espírito atrasado é perfectível. A ignorância ou a perversidade são estados transitórios da alma. Não se deve crer que o justo, o sábio, o Pai de amor e de misericórdia, nos criasse para jogar-nos no inferno, transformando-nos em monstros espirituais por toda a eternidade. Maxime tendo onisciência, sabendo de antemão qual o destino que teríamos. A Bíblia fala realmente em Satanás, mas, lendo-a com atenção, vê-se que Satanás não existe como um ser, é apenas o símbolo do erro. Tanto assim que Jesus chamou a Pedro de uma feita, dizendo enfaticamente: para trás de mim, Satanás. Mateus 16, 23, Marcos 8, 33. Nem Pedro, um dos apóstolos queridos, era Satanás, nem podia estar apossado de Satanás. Apenas naquele momento expressava um sentimento errado, pois que não compreendia ainda devidamente as coisas que são de Deus. Esta interpretação dos textos bíblicos de que não há condenação eterna não isenta, porém, os maus do sofrimento, pois foi Jesus mesmo quem afirmou que a cada um será dado segundo as suas obras. Mateus 16, 27. Tal assertiva, aliás, concilia-se com o Velho Testamento em inúmeras passagens, dentre elas Isaías, Jó, Salmos, Provérbios, Jeremias, etc. O que erra voluntária e conscientemente será responsabilizado pelos seus atos, conforme a intensidade do dolo, a maior ou menor perversidade de sua conduta, e seja qual for o grau da culpa, pois, como está escrito, o Senhor é o Deus de sabedoria, e por ele as obras pesadas na balança. Mas isto não quer dizer que as penas sejam perpétuas, pois a eternidade das penas implicaria na falta de misericórdia de Deus, o que seria negar-lhe um dos mais belos atributos. O inferno a que a Bíblia se refere, Mateus 10, 28,
são os de lugares inferiores, onde a condenação não é perpétua, mas relativa, como o pecado ou as imperfeições humanas, combinada com justiça e proporcionalidade. Foi Zoroastro, o profeta do Irã, quem inventou o diabo, embora o budismo também conhecesse algo semelhante, sob a denominação de Mara. Com o decorrer dos tempos, desempenhou o diabo relevante papel na história das religiões, como o chefe supremo das forças do mal. Teria sido mesmo criado por Zoroastro, Zaratustra, pela capital necessidade de incutir no povo o ódio contra os atos indignos, ou melhor, o temor de os praticar. Assim, o diabo representou uma concepção histórica, um papel interessante em certas religiões de mente primária, isto é, naquelas como o judaísmo, que ensinam os homens a temer a Deus, em vez de amá-lo, que deve ser o sentimento único para com o Criador. Todavia, há criaturas que ainda precisam crer no príncipe das trevas, porque esse temor às forças supostamente ocultas é também um freio a espíritos infantis que se ofuscariam com a luz da verdade, talvez sem se aproveitarem dela. É por isso que há tantas religiões e tantas necessidades aos graus de entendimento das diversas categorias de espíritos encarnados. Mas surge a ocasião em que a mente humana anseia pela verdade, querendo libertar-se dos tabus da intolerância religiosa e do terror do dogma. Então, terá de aproximar-se do espiritismo, que encerra em si a revelação maior, aquela que tira da letra que mata o espírito que vivifica, como diria Paulo de Tarso. As revelações são dadas gradativamente aos homens. Moisés surgiu séculos antes do Cristo, porque a humanidade naquele tempo, endurecida e atrasada como era, não estava apta a conhecer a lei de amor, a doutrina generosa do meigo nazareno. Assim também o Espiritismo, o Paracleto prometido, como religião e como revelação, somente poderia surgir alguns séculos depois de Jesus. Isto porque, como diz o Eclesiastes, tudo tem seu tempo determinado. Moisés expressaria a justiça, Jesus o amor e o Espiritismo a verdade. Eles se completariam como obra divina, como um todo religioso indestrutível. Jesus, sem revogar a lei, cortou as arestas do judaísmo. O Espiritismo, sem condenar outros ramos do cristianismo, porque os considera úteis a muitas criaturas, veio dar a interpretação mais precisa dos textos dos quais tinha sido deturpado pela interpretação literal, pelo desejo de dominação ou pela ignorância dos homens, sendo que alguns destes ainda se proclamam infalíveis. Nós, porém, não nos consideramos assim. Acreditamos nas palavras dos mensageiros do Senhor, que se têm manifestado em toda a terra, através de uma doutrina lógica, sensata e profundamente cristã. E então, o diabo que Zoroastro criara
ficticiamente desapareceu nas trevas ante a luz da verdade maior. Ficamos sabendo que o mal é transitório, assim como as imperfeições dos espíritos. Quem erra entra em sintonia com as vibrações más, contudo, delas se afastará algum dia, atraído pela misericórdia divina que, quando tarda, vem a caminho. O Divino Mestre ensinou que devemos pedir ao Pai Celestial não nos deixar cair em tentações, porque elas existem, sejam como expressão das coisas mundanas ou como influência dos maus espíritos. Contudo, não é eles, mas cedo ou mais tarde, nos arrependeremos, pois que estamos fadados à regeneração. Temos a eternidade pela frente. Assim, por maior que seja a culpa ou o endurecimento no mal, há sempre a possibilidade da reparação, nesta ou noutra existência. Devemos evitar persistir no erro, a fim de não aumentarmos a densidade de nosso karma, como dizem os teosofistas. Senão, o fogo do sofrimento será mais intenso, mais duradouro, até queimá-lo. Todavia, seja qual for o grau de culpa, aceitando-se Jesus, o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo, e havendo sinceridade de propósitos, despontará o homem novo, desaparecerá o diabo, surgindo o anjo em formação. Parodiando Emmanuel, o fulgurante espírito de tão maravilhosos ensinamentos, poderemos dizer: os animais, através dos séculos, humanizam-se. Os homens e os diabos, com Jesus, divinizam-se, elevam-se para Deus, imã supremo, que a todos atrai, foco perene e luz eterna, meta suprema de nossa redenção. Fecha aspas. Meus amigos, estes ensinamentos é para que possamos nos livrar de uma vez por todas daquilo que nos ensinaram tempos atrás, da existência desse ser criado eternamente para o mal, diabo, Satanás, demônio, bem como o inferno eterno. Isso não existe. Isso não existe. O que existe são homens que eram maus aqui na terra, delinquentes, bandidos, que ao desencarnarem, como a morte não promove ninguém, eles continuam delinquentes, bandidos e maus no plano espiritual. Como também existem regiões sublimes para onde vão espíritos bons, como existem os abismos, as furnas, os umbrais, os locais de sofrimento que Deus me livre, onde vão esses espíritos que desrespeitam a lei divina. É isso que acontece. Céu, inferno, diabo, cão, demônio, essas coisas não existem, não. Vamos nos livrar disso, porque isso faz parte do passado. Eu peço à nossa Mãe Santíssima que abençoe o coração de cada um de vocês. Sejam felizes, meus amigos, e muito obrigado pela vossa atenção. Não nos esqueçamos nunca, nós somos luz, somos filhos da luz, e para essa mesma luz haveremos de retornar um dia.
Nosso Senhor Jesus Cristo brilhe no vosso coração sempre. Muito obrigado pela vossa atenção. Graças a Deus.